Oi gente, tudo bem? Eu sou Elisa Rangel, artista e ilustradora de Guaratinguetá, faço parte do projeto Desperta Arte, junto com minha amiga Renata Dias, um projeto em que ao final vamos criar um livro com histórias, crônicas, poesias e também ilustrações. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a arte da aquarela, que é a técnica ao qual eu mais utilizo nos meus trabalhos como ilustradora e artista. Vou mostrar para vocês alguns dos materiais utilizados e vou fazer uma pequena demonstraçãozinha para vocês verem como que é o processo de uma pinturinha bem simples, só para a gente acompanhar e ter uma ideia de como funciona, tá bom? Bom, primeiramente o papel de aquarela, ao qual é o suporte principal para a gente fazer a nossa aquarela. Esse papel, ele é um papel mais grossinho, é claro. Ele é um papel que aqui não dá pra gente ver a textura dele, mas assim, ele tem uma texturinha rugosa levemente. O papel de aquarela, ele em si tem uma porcentagem específica de algodão na composição. E é por isso que ele absorve a água com a tinta e cria aqueles efeitos que é o que a gente admira na técnica da pintura de aquarela. E esse papel, ele não é tão simples assim da gente encontrar aqui, mas a gente encontra. Se a gente não encontrar na nossa própria cidade, procura na internet que vocês encontram. Ele tem de várias gramaturas diferentes, várias qualidades diferentes, várias porcentagens cada vez maiores de algodão na composição e vários valores. E sinceramente eu faço trabalhos com os dois tipos de papéis. Eu já usei papéis muito bons, totalmente 100% algodão, mas também com papéis que são misturados e tem também uma base de celulose, que são mais baratos, e já fiz trabalhos incríveis usando esses papéis mais baratos também. Ou seja, pra gente começar, pode ser esse papel mais em conta mesmo. Se um dia quem tiver a vir ter um interesse, né, de se aprimorar mais na aquarela, pode comprar um papel especial, daqueles mais caros, 100% algodão, para testar e ver se você realmente se adapta a ele ou não, se vai fazer tanta diferença assim no seu trabalho ou não, ok? Bom, vou falar das tintas. Vou mostrar para vocês o meu godê de tintas. Eu uso as tintas no formato de pastilhas. São essas pastilhas em formato retangular ou quadradinho, elas vêm de vários tipos. Aí você vai formando o seu estojo de acordo com as cores que você mais utiliza. As tintas também podem ser encontradas em bisnagas, como essas aqui, por exemplo. E eu só acrescento as bisnagas dentro desses espacinhos aqui vazios, e eu formo a minha paleta de cores e de tintas para eu utilizar nos meus trabalhos, ok? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os pincéis, ok? Esses aqui são alguns dos pincéis que eu utilizo nos meus trabalhos. São pincéis de tamanhos diferentes e de cerdas diferentes umas das outras. O pincel de aquarela geralmente é um pincel que tem cerdas delicadas e fluídas, bem macias, porque ela precisa absorver bastante água para a gente fazer os nossos trabalhos e de uma forma bem delicada, né? Mas também existem pincéis como este daqui, que é de cerda sintética. As cerdas sintéticas, elas geralmente são um pouco mais durinhas, mas também a gente consegue fazer um trabalho bacana utilizando este tipo de pincel, que inclusive é um pincel mais fácil de ser encontrado e é mais barato também. Então a gente pode ter até de diversos tamanhos diferentes e pagar um preço bem mais baixo. A gente consegue um resultado de uma pintura bem legal também. Aí aqui tem os pincéis pequenos, pincéis de cerdas mais longas, como esse daqui, e os de cerdas mais curtinhas. São pincéis para fazer detalhes, pelo, linhas, traços, trabalhos mais delicados, né? As partes mais delicadas da pintura. A gente utiliza também pincéis, geralmente de cerdas bem naturais e bem molinhas.
bem delicadas, que são bastante maleáveis. Geralmente são esses materiais mais utilizados para a gente fazer uma pintura. Depois tem outros tipos de pincéis, mas aí são pincéis caros, são pincéis de servem com materiais totalmente diferentes e que a gente precisa ter um aprimoramento maior da técnica para conseguir utilizá-los, porque ele é bem mole mesmo, então a gente tem que saber controlar também a utilização dele, né? Porque não é tão simples como parece. E essas são as pequenas dicas que eu tenho em relação aos pincéis para a gente fazer uma aquarela bacana, ok? Bom, um vidro com água, que é para a gente diluir a tinta, o pincel, molhar o pincel. Então, durante o processo de aquarela nunca pode faltar um vidro, qualquer vidro, pote, seja lá o que for, copo, com água limpa. E sempre que a gente for limpando o pincel, for soltando a tinta, a gente troca a água novamente, sempre utilizar a água limpa. E papel higiênico ou papel toalha, que é onde a gente vai sempre tirar o excesso da tinta e do pincel, tirar o excesso da água, limpar. Então, papel higiênico ou pode ser uma toalhinha também, sei lá, tanto faz. Qualquer coisa, só pra gente tirar o excesso de água dos pincéis. A gente tem que sempre ter papel junto, ok? Papel e um vidro com água. São essenciais pra gente fazer um trabalho de aquarela, ok? Aqui eu fiz esse desenho de borboleta e a gente vai pintar essa borboleta. Vamos fazer uma aquarela bem simples, fácil. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa aplicação de uma forma bem básica também, só pra gente ter uma ideia de como funciona, tá bom? Eu vou primeiramente pegar o meu pincel, eu vou molhar bem na água e vou contornar as asas. Vou contornar as asas, deixando bem úmido mesmo o papel. Principalmente nessa parte de cima. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tô só umedecendo o papel com bastante água. Basicamente é isso. Bom, agora eu vou usar uma tinta na cor azul pra gente começar a pintar essa asa da borboleta. Pego um pouco dessa tinta no meu godê. Opa! E vou contornar essa asa no local onde eu umedeci com água antes. Vou percorrendo toda a linha que contorna a asa dessa borboleta, onde a gente umedeceu. Beleza? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, inclusive, meu papel já tá até secando. Então, eu vou dar uma corrida, uma acelerada. Nessa, eu dou mais uma aguadinha aqui, pra gente puxar pra fora um pouco essa tinta. Mesma coisa na parte de baixo, nas asas de baixo, e eu vou utilizar uma tinta na cor roxa. Novamente contornando a linha em cima do lugar onde eu passei a água, o pincel com água.
Faço a mesma coisa do outro lado. Aí aqui eu dou uma misturadinha. Pode dar uma misturada. A gente usa a água a nosso favor. E a gente vai fazendo assim, mistura. A gente vai misturando com a outra cor. E vai criando esse efeito de degradê que a gente gosta, né? Aqui eu dou uma reforçadinha na tinta. E a aquarela ela vai secando com o tempo, então assim, a gente pode clarear, escurecer, mas geralmente a gente começa pelas tonalidades mais claras, a gente vai primeiro clareando, depois a gente vai escurecendo. Porque no contrário, se a gente começar por uma cor mais escura, depois para clarear fica mais difícil. Beleza? Bom, eu esperei secar o papel antes, porque se eu fosse fazer o corpo da borboleta com uma outra cor, aí ia misturar tudo e ia dar uma bagunçada no desenho. Então, a aquarela, às vezes, a gente vai fazendo por partes mesmo, e a gente espera um tempo para ela secar, pra gente não borrar. A não ser que a gente queira fazer esse mix das duas cores ou mais cores juntas, aí tudo bem. Mas aqui pra eu delinear que é o corpo da borboleta, eu esperei as asas secarem, ok? Vamos continuar então. Eu vou usar esse pincel fino. Vou pegar uma tinta mais escurinha, um tom de marrom. E venho aqui fazendo o corpo dessa borboleta. Aqui eu tô passando a tinta mais chapada mesmo. De forma mais chapada mesmo. Aqui, ó, a cabeça da nossa borboleta. Aí eu venho com um pouquinho de água e dou aquela manchada, aquela manchada na tinta. Na verdade, eu pincel com a água e eu tiro um pouco do excesso da tinta no meu papel higiênico aqui do lado. Aí eu consigo meio que retirando um pouco da tinta para ir ficando com um aspecto um pouco mais naturalzinho, mais manchado mesmo. E é basicamente isso. Aqui eu vou utilizar uma tinta pretinha só para finalizar essas antenas. E basicamente é isso, beleza, galera? Olá, eu sou Renata Dias, poetisa e escritora de Guaratinguetá, autora do projeto Desperta Arte em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá e com o apoio da Lei Federal Aldir Blanc. No vídeo anterior eu passei alguns slides bem didáticos, bem objetivos, falando um pouco sobre o que é conto, o que é crônica, o que é poesia. São slides básicos para serem anotados pelos participantes do projeto ou para quem tem interesse em escrever conto, crônica ou poesia. Tá tudo numa linguagem de
muito fácil entendimento. Hoje eu gostaria de falar pessoalmente um pouco mais nesse vídeo sobre poesia, sobre crônica e sobre conto. Eu vou começar pela poesia, que é como é que eu vou dizer, o estilo de texto literário que eu mais utilizo. Tenho 2 livros publicados de poesias. Eu primeiramente quero falar um tanto sobre ela. Bom, como eu disse nos slides, a poesia ela é um texto lírico, um texto que traz consigo uma bagagem sentimental, em que o autor ele expressa sentimentos, ele também expressa opiniões, ele expressa críticas, mas com uma carga maior de sentimentos. Há vários recursos linguísticos a serem utilizados na prática da poesia. Eu pretendo mostrá-los, alguns para os participantes, dizer sobre alguns. Isso não vai ser exigido no projeto para quem for escrever poesia. Vou deixar principalmente os participantes livres para escreverem um estilo que também é poético, que é a poesia livre, né? Que é a poesia que se expressa sem apegos a regras gramaticais ou métodos de linguagem. Mas assim, alguns recursos da poesia é a metáfora, e o que seria uma metáfora é a substituição de uma palavra, dá um caráter, vamos dizer, mais fantasioso, mais lúdico para a poesia. Ao invés de falar você é alguém muito especial ou importante para mim, eu posso dizer através de uma metáfora que você é um raio de sol na minha vida. Então esse é um recurso bastante utilizado na poesia, na crônica, nos contos. A metáfora ela é um estilo de linguagem muito presente em textos literários. Lá atrás eu falo um pouco sobre rima, e o que seria a rima? Seria a sonoridade similar entre palavras, vamos supor, proximidade e paternidade. São palavras que sonoramente se combinam. Então esse é um recurso bastante utilizado na poesia. Eu prezo muito por rimas internas nas minhas poesias, e o uso também das rimas externas, que são as rimas que começam no poema e termina na última linha poética do poema. Lá atrás eu falei que um poema ele é feito de linhas poéticas. Cada linha que você escreve de um poema vai compor um verso, elas agrupadas. E um estilo também que eu não falei nos slides, mas assim que é muito comum na poesia e que se dá a origem da poesia, eu posso dizer que são sonetos. Os sonetos são versos, ou seja, linhas poéticas agrupadas, que compostos de... são versos que se alteram. São 14 versos um soneto, que se alteram em estrofes de 4 linhas poéticas e estrofes de 3 linhas poéticas. Outro estilo também muito comum são os haikais. Os haikais são 3 linhas ou 3 palavras poéticas que já compõem o poema. São poemas bem curtinhos, é uma técnica japonesa, um escritor brasileiro chamado Leminski, que eu gosto bastante particularmente, utiliza bastante essa técnica para fazer suas poesias. Ficou famoso fazendo haikais. Então o haikai também faz parte do estilo poético. Outro ponto que assim foi muito comum no princípio da poesia são as métricas poéticas. O que seria métricas poéticas? É uma divisão que é completamente diferente da divisão silábica. Você divide uma palavra, por exemplo, cidade, uma métrica poética, as proparoxítonas, as últimas vogais e palavras, elas vão ter uma força, vamos dizer, de uma canção. Elas têm uma sonoridade mais forte, por isso está dentro desse recurso de métrica. Então a divisão poética ela é completamente diferente da divisão silábica das palavras. E as métricas poéticas, elas criam cavalgadas, né? São as cavalgadas poéticas que criam uma sonoridade, e essa sonoridade pelos antigos resultavam em trovas, em músicas. Então assim, poesia, quando ela utiliza o recurso da métrica, ela é uma poesia cantada. A princípio, na antiguidade, os poemas eles eram escritos
para serem cantados, musicados, para se tornarem trovas. Então a poesia, ela é uma prática muito antiga. Há relatos que os egípcios já escreviam poesias, inclusive existem papiros de poemas dos antigos egípcios. E a diferença da poesia e do poema, como eu deixei muito claro também no slide do vídeo anterior, é que a poesia, ela é toda expressão de arte, todo ato de criar, aonde você enxergar a beleza, se manifestar artisticamente, você automaticamente está compondo uma poesia. Mas o poema não, ele é uma expressão artística, ele é uma expressão da poesia que se utiliza. Como eu estou falando um pouco sobre poesia e está dentro da proposta do Desperta Arte, apresentar aos participantes, nossos autores vale-paraibanos, levar para os participantes esse sentimento de pertencimento da nossa cidade e ao Vale do Paraíba. Eu vou declamar uma poesia de um mestre na literatura que inclusive já representou o Brasil em Harvard, que é o Severino Antônio. Severino Antônio foi diretor da FATEC no tempo que eu estudei e foi o primeiro mestre a me incentivar a escrever e principalmente a fazer com que eu acreditasse na minha poesia. E ele foi o autor do prefácio do meu primeiro livro. Minha admiração pelo professor Severino Antônio como educador, como poeta, como ser humano, eu faço questão de deixar registrada nesse vídeo. O livro se chama Nascentes, do querido Severino, e eu vou declamar uma poesia que se chama O Amor Florescente. O amor mais florescente anda de um lado e de outro, com uma penca de estrelas. Dá alguns saltos mortais bem à beira do abismo, faz nascer novas palavras, chama os corpos para a dança. Em seus braços nós sonhamos, mais despertos do que antes. Esse poema, ele é lindo. O professor dedica a sua esposa, a Kátia, que também é educadora. E assim, é nítido que o professor, ele faz um uso frequente de metáforas. Ele faz toda uma exaltação à natureza e aos sentimentos em suas poesias. Isso faz do Severino um poeta único e de uma sensibilidade tocante. Vou ler outra, mais uma. Os Colares Encantados. Nina brinca sozinha como aprendiz de alquimista. Colares velhos, quebrados, agora se tornam cobras em um reino fabulado. Alguns deslizam nas ruas, sua leve geometria. Outros estão em casas, com passagens secretas que só as crianças conhecem. A cidade arquitetada pelas mãos e pelos sonhos também tem um monumento para cobras que partiram. Faz de conta, faz de novo. Uma ponta puxa a outra. As histórias abrem portas no infinito das crianças. Severino é lindo, é lindo mesmo. Então, a poesia livre, ela permite brincar com sentimentos, com palavras, com a elaboração de metáforas, com a utilização de uma palavra e substituição da outra, com as rimas, com estrofes, com parágrafos, com versos. A poesia, ela é um estilo de texto muito sutil, em que realmente quem escreve é levado pelos sentimentos, é levado muito mais pelos sentimentos do que pelos pensamentos propriamente, mas utiliza dos seus recursos de linguagem, utiliza de uma técnica gramatical, tem que ser revisada, tem que ser lapidada até ela chegar num corpo final, até ela transmitir seu recado, transmitir seu sentimento ao autor. Outro estilo de texto, o qual eu passei nos slides anteriores e eu gostaria de falar um pouco sobre, que é um estilo de texto que eu uso muito no meu cotidiano. Em redes sociais, eu particularmente, a maior parte do tempo que eu escrevo, e muitas vezes na correria do dia a dia, chego do trabalho, mas já estou com ideias em mente, quero escrever, quero exteriorizar, são as crônicas. E o que são as crônicas? A crônica é
uma escrita em linha reta, ela é um texto livre, ela é um texto opinativo, discursivo, o qual você pode retratar qualquer assunto. Então é muito gostoso escrever crônicas e é muito fácil também, desde que você seja um bom narrador da crônica que você quer escrever. Você pode sim se colocar em primeira pessoa e fazer da sua crônica um texto opinativo, um texto discursivo, ou você pode também criar um personagem principal para narrar essa crônica. Você pode tratar sobre qualquer tipo de assunto, você tem uma liberdade assim para escrever muito grande, com muita fluidez, porque a crônica ela está entre o jornalismo e entre o texto literário, então ela é bem mais permissiva do que um texto acadêmico em si. Você tem muito mais liberdade de expressão escrevendo crônicas. Não tem mistério. A crônica ela tem uma ideia central, ela vai ter um desenvolvimento e ela tem que, óbvio, ser finalizada com um desfecho. Como é a poesia, como é também um conto. Tudo vai partir de um princípio, de um desenvolvimento e de um final. E a crônica, ela é um texto livre, um texto que te dá permissão para ser você e para se expressar. Um recurso também muito utilizado na crônica que agrada os leitores e que prende realmente um leitor a ir até o fim ou parar o que está fazendo para ler sua crônica é o humor, né? A ironia, o sarcasmo são recursos assim de linguagem presentes e é o que torna uma crônica interessante, né? É bom ler uma crônica que te faz rir. E a crônica ela permite que seja lida no metrô, no intervalo. É um texto prático, né? Direto, objetivo. É uma escrita desenvolta. Eu vou ler uma crônica de uma historiadora aqui do Vale, né? Ela é autora de Mistérios do Vale, que é a Sônia Gabriel, que é uma querida, que também é blogueira. Ela tem um blog que se chama Mistérios do Vale, inclusive tem muitos acessos. É uma cronista, é socióloga, é historiadora e também vamos dizer, uma escritora muito voltada para a nossa região, que aposta na nossa região, que diz muito sobre o Vale do Paraíba. Então é impossível não passar esse vídeo sem dizer um pouco sobre a querida Sônia Gabriel. Aqui nessa crônica ela fala sobre roupas, né? Eu tirei essa crônica do blog dela, Mistérios do Vale. Então eu vou ler um trecho para vocês porque é uma crônica, vamos dizer, um tanto grandinha, mas para vocês terem uma base do que é e como é escrita uma crônica. Eu não tenho vestidos novos, ou melhor, eu não tenho vestidos guardados, só para algumas ocasiões. Geralmente uso minhas roupas, sapatos e acessórios cotidianamente. Não compro uma roupa que terei que esperar algum momento específico para usar, já que a questão foi sobre vestidos. Sim, eu adoro vestidos. São práticos, não precisa de muito espaço para serem acondicionados e permitem mais conforto que mais peças ao mesmo tempo. Sou descendente de indígenas, não gosto de roupa, por isso amo a primavera e o verão, as estações dos vestidos. Você viu que assim, ela transcorre sobre um tema cotidiano, ela se justifica que não compra vestidos novos ou não tem vestidos guardados para ocasiões, que qualquer ocasião permite com que ela vá com os vestidos que ela tem, que ela ama os vestidos, portanto ela os usa. E assim, uma linguagem breve, uma linguagem direta, uma linguagem simples, que são as características principais da crônica. Você escreve uma crônica para ser entendido, para ser compreendido, para ser refletido, ou simplesmente para entreter, divertir alguém. Então a crônica ela é um texto literário que não tem tanto compromisso com a formalidade. Ela permite sim gírias, ela permite sim ironias, ela é um texto mais permissivo e que traz consigo um caráter discursivo, opinativo, tem muita pessoalidade, tem muita carga de pessoalidade na escrita de uma crônica. Acredito que quase todos os textos literários
eles carregam sim a sua carga de pessoalidade, eles carregam muito do autor em si. Eu acho que é difícil você escrever uma crônica falando sobre algo que você não acredita. Isso eu acho mais difícil. Eu acho que a partir do momento que você vai ter um tema e vai falar sobre esse tema, vai escrever uma crônica sobre aquilo, vai ter sim a sua carga pessoal no texto. Outro estilo, o qual eu falo também nos slides anteriores, é sobre contos. E conto, ele é muito interessante porque também ele tem a mesma carga da poesia e da crônica. É algo para ser lido rápido. Em 15, no máximo 10 minutos, você já leu o conto. Né? Também para ser lido no metrô, para ser lido no ônibus, no intervalo da escola, do lanche. E o conto, ele se diferencia da crônica, da poesia, por ter uma narrativa de uma história. Algo vai ser contado nesse conto. E esse conto, ele normalmente tem um narrador, tem um personagem principal, pode envolver outros personagens, pode envolver um ambiente, um lugar, pode ser narrado numa fazenda, numa cidade, uma escola. Ele também pode trazer consigo o tempo, ele pode ser narrado em uma época, ele pode pertencer ao passado, ele pode pertencer a esse presente, ele pode pertencer ao futuro. Então o conto, ele também é uma escrita permissiva, dá uma liberdade muito grande para o autor. E assim, o desfecho dele é muito rápido, é muito breve. A característica principal do conto é ele começar e já terminar. E carrega o mesmo molde. Ele tem um princípio, ele tem um desenvolvimento, ele tem um fim. E nesse desenvolvimento são os dramas, são os conflitos, são a situação que os personagens ou o personagem principal vivencia e é transmitida para o leitor. E no final, um desfecho, que pode ser feliz ou que pode ser triste. Então, a princípio, quem olha o conto pensa que é algo mais difícil de ser escrito, que exija mais. Talvez, assim, imaginação. O conto requer mais imaginação para ser desenvolvido. Mas, assim, quanto à prática literária, a linguagem, ele é um texto literário muito simples, muito fácil de ser composto. Em Aparecida do Norte, nós temos um escritor de microcontos, que é o Wilson Gordi, que é também vale paraibano, que inclusive ganhou um mapa cultural com seus microcontos, com seus livros de microcontos, conquistou, né? Ficou uma fama. Hoje é editor, né, na editora Penalux, que já publicou inúmeros autores do Brasil todo. E eu vou ler alguns microcontos do Wilson Gordi, que são bem assim, diretos. Em 2 linhas ele dá o recado. Por exemplo, a muito custo o menino soltou o passarinho e assim deu liberdade à sua vontade de urinar. Tem uma metáfora aí, né? Ele foi meio brincalhão com um trocadilho, mas é um microconto. Ele disse o que precisava com 2 palavras. Ele tem um personagem principal que é o menino e ele brinca com a metáfora do passarinho e com a vontade de fazer xixi. Outro que eu vou ler é dele, que também é bem curtinho. Aquela dor no peito, quem dera fosse poesia, mas era crônica. Aqui ele faz também, o Wilson, ele é muito feliz nos trocadilhos dele, né? Tempo ordenou, foi-se a vida, a morte obedeceu, foi-se a vida. Você vê que aqui ele troca o foi-se, a vida, a foice mesmo, que a morte usa, e a morte obedeceu com foice, de ira, foi embora a vida. Então, mais uma do querido Wilson. Eu selecionei algumas, mas assim, tem algumas que são muito adultas para vocês, então eu tô tentando ir pro lado mais lúdico, porque a proposta do Desperta Arte é um público infanto-juvenil. Ladrão. O amor me pegou de supetão, mãos ao alto, isso é um assalto, e me roubou o coração. Então, assim, 3 linhas, um personagem central, começou e já terminou. Isso é um conto, escritora? É um microconto, como ele mesmo intitula nesse livro, prometo ser breve.
e de forma muito breve ele dá o recado dele e não deixa de ser um conto. Embora no projeto eu vou pedir um conto mesmo com a temática de Guaratinguetá, com começo, desenvolvimento e final. Muito obrigada a todos que estão participando desse projeto, que estão assistindo as videoaulas, as oficinas de poesia, de literatura, de pintura, também com a Elisa, e aguardo vocês no próximo vídeo.